Olá, sumidos! Olha quem apareceu! Uhul. Elas mesmo, pra quem não acreditava, estamos de volta. Pra quem tá atendendo a pedidos, né? Porque eu achei que a gente ia ficar meio ali low profile. E sei lá, né? Tem uma enxurrada de podcast aí, o povo nem ia sentir nossa falta, mas não. O povo foi lá e falou: Ô, cadê as senhoras? Cadê? Volta aqui. Eu tô batendo palma, mas eu tô de luva por causa do frio, não tá dando pra ouvir. É verdade. Mano, eu também achei que a gente ia ficar na surdina, mas eu fiquei feliz que sentiram a nossa falta. Sim, eu também. Foram lá perguntar: ô, cadê o Unitalk? O que tá acontecendo? Então você é raio de sol. Muito obrigada pelo carinho, pela saudade. E estamos aí, de volta. De volta. De volta. Não Sem vou prometer promessas. nada, Sem porque a gente não promessas. tá podendo. Inclusive, vamos dar uma satisfação, né, pro nosso raio de sol, porque sem eles isso aqui nada teria acontecido. Mas eu simplesmente saí pro show do Stray Kids, fui buscar um cigarro, nunca mais voltei. Carol também tá aí. Trabalhando mais que o pai do Chris. Eu tô, gente. A correria aqui tá grande. Mas é por um bom motivo, né? Então vamos que vamos. Verdade. Nesse intervalo, virei mais mãe de pet, né? Que eu adotei um gatinho que chama Bangkok. Boa. E como que você tá fazendo agora? Porque você tinha a chinchila, né? Eu vou falar porquinho da Índia. Eu tenho. Amiga, foi um rolê, assim, que foi o seguinte. Foi show do Stray Kids, né? Só pra dar um parecer, gente, foi show do Stray Kids, a gente não grava desde abril, né? Uhum. Aí, no dia 25 de abril, um dia eu cheguei em casa, a Dandara, que mora comigo, tava com um gato no sofá e falou assim: nós temos um problema. E aí tava ela e o Kevin na sala, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Nessa época eu ainda estava no meu horário antigo, que um dos motivos que eu e Carol não conseguimos mais alinhar muito as nossas agendas, que a gente tá lutando, é porque eu troquei de horário no meu trabalho. Antes eu fazia de 10 às 4, agora eu faço ou de 5 até as 11 da noite, ou de 7 da noite até 1h da manhã. Sou uma trabalhadora da noite agora. Aí nessa época eu ainda tava no meu horário antigo, aí ela falou assim: esse gato me perseguiu por 10 quadras, ele é meio desorientado, fiquei com medo. E ele era bem filhotinho, sabe? Aí a gente acha que ele tinha. A veterinária falou que ele tinha por volta de 3, estourando 4 meses. Aí. E eu já tava querendo um animalzinho mais interativo, porque a doguinha, pra quem não sabe, ela é uma chinchila, gente. Chinchila é um roedor, que as pessoas sempre me perguntam: é um hamster? O que é uma chinchila? É um roedor que fica entre o rato e o coelho. Ele tá no meio do caminho. Ele lembra um porquinho mesmo da Índia e tal, assim, no tamanho, até no comportamento. Só que ela é muito peculiar, assim. Ela tem todo o mundinho dela. Ela não fica solta o tempo todo. A gente só solta ela durante 2 horas, porque ela tem o castelo dela, né? Que é eu vou falar gaiola, mas é que eu não gosto de falar gaiola, porque não é um lugar ruim, sabe? Mas a gaiola dela tem, tipo, 3 andares, e aí ela consegue brincar bastante, pular, porque a chinchila precisa. E aí ela, como eles são serzinhos sociais, a gente solta ela no quarto que hoje em dia é só dela, que é tipo aqueles quartos de serviço, sabe? Sei. E aí a gente solta ela por umas 2 horas, fica lá brincando com ela e tal, pra ela interagir com a gente. E aí a gente volta ela pra gaiola, e ela é noturna, né? Sim. E aí quando a gente nunca tinha pego ou um cachorro ou um gato por medo dela mesmo, né? Uhum. Aí, menina, chegou Bangkok. E aí eu olhei o gatinho e falei: mano, e eu já tava querendo muito pegar um gatinho ou um cachorrinho. Ano passado eu fiquei viciada em ficar vendo um canal que o cara é especialista em raças, assim. E aí ele vai para os Estados Unidos para participar de
Se eu não me engano, chama. Eu não sei se é cinefilia, alguma coisa assim. Mas que é a arte da galera que cria, mas que cria bem. Não é criação de só querer fazer filhote pra vender. É uma galera que é entusiasta da raça, sabe? Sei. E aí. Aí eu tava, tipo, muito assim, mano, eu preciso muito de um bichinho. E aí, quando ele apareceu e eu cheguei, os meninos estavam vendo de dar ele pra Uhum. alguém. Exatamente por medo da doguinha. Aí eu falei, gente, por que a gente não vai ficar com ele? Aí eles, ah. Aí a Dandara falou, ó, se for medo da doguinha, eu acho que tem como a gente fazer um esquema, porque aqui em casa agora, na casa antiga não dava, mas agora, tipo assim, tem como fechar a cozinha, porque o quartinho dela fica, tipo, bem pra dentro da cozinha. Aí a Uhum. gente falou, vamos testar. Aí o Kevin só falou assim, eu só não queria ter responsabilidade. Eu falei, olha, a Dandara, ela é a que mais cuida, assim, da doguinha. Até porque, só dando um contexto, gente, eu comecei a morar com os meninos em agosto de 2019. Eles pegaram a doguinha em fevereiro de 2019. Então, quando eu cheguei, ela já existia aqui na casa. E aí, Então, tipo assim, no dia a dia da doguinha, quem tá mais de frente é a Dandara e o Kevin. Aí eu falei assim, se for por conta da responsabilidade, tipo, eu me responsabilizo, porque eu preciso de verdade de um bichinho mais interativo pra minha saúde mental. E aí eu falei, se for coisa de responsabilidade, deixa comigo, ele é meu. Tanto que já tá conversado que assim, se um dia eu se um dia não, quando eu mudar, ele vai comigo. E aí foi isso, só que a gente tá aproximando os dois muito aos poucos, mas a gente nunca vai deixar eles soltos juntos no mesmo lugar, porque por mais que a gente tinha medo da reação dele atacar ela, né? No fim é ela que ataca ele. Porque a chinchila é territorialista, inclusive. Até o motivo pelo qual a gente também nunca pegou uma segunda chinchila é porque a doguinha ela é muito territorialista. Ela não ia acostumar, sabe? E aí, nossa, ela se deixar, ela faz ele de trouxa, assim, que ele é um trouxa. Só que mesmo se ele não atacando ela, se ele quiser brincar com ela, ele machuca ela, né? Porque ela é bem menor. Então a gente acaba, tipo, ele só entra lá quando a gente tá junto e tal. E a gaiola dela tá fechada. Nunca quando ela está solta. E aí, a única coisa que a gente faz é como ela é noturna, aí quando chega a noite, a gente pega as coisinhas dele, joga pra sala. E aí fecha a porta da cozinha e deixa a porta dela aberta pra ela ter um ventinho, ver a rua. Boa. Aí é isso, mas, menina, ela que manda nele. Caramba. Que Muito doideira, doida. gente. Que doideira. Mas aí fica essa pensada, temos um novo mascote aqui, Exato. nesse meio O, tempo que no- não gravamos. Verdade, o nome dele é Bangkok Mirti José Uruguai da Silva. E é Gosto. pisciano, tá, amiga? Gosto Que, também. que ele é gato com alma de cachorro. Ele gosta de brincar de bolinha e ele pega a bolinha e traz até você. E Aham. quando ele chegou, ele era muito engraçado. Era só a gente encostar nele que ele já tava ronronando. Ele, Ah, bonitinho. ele é muito carinhoso, ele dorme comigo, ele gosta de ficar no colo, ele é muito carinhoso. Ah, mas vocês deram esse nome, né, grande, mas pra, no fundo, chamar ele do quê? Bangkok ou Bambam. Bambam. Gosto Ou que sem é vergonha. da Silvasauro, vulgo Bambam. Gosto assim. Exato. E Gosto ele ia assim. chamar Leonardo José, mas quando ele chegou antes de ir pro. A gente achou que era macho. Aí ia Aham. chamar Leonardo José. Só que a gente tá assim, gente, será que é macho mesmo? Aí eu falei, vamos chamar de Bangkok, que é um nome unissex, que pode ser o Bangkok, a Bangkok. Aí Boa. ficou Bangkok. Aí a gente falou que agora, se tiver um segundo, um terceiro gatinho, vai ter que fazer o esquema lá Casa de Papel, né? Aí vai ser Tóquio, Hong Kong, vai Boa. completando. Muito bom, gosto também. Não. Ai, gente. E aí, para episódio de retorno, né? Quem sabe aqui, quem já acompanha a gente, hoje a gente vai falar um pouquinho do que tá acontecendo por aqui, do que a gente tá assistindo, do que a gente tá ouvindo, ou daquilo que a gente assistiu nesses 2 meses e meio.
ou que a gente escutou, ou que a gente leu, que a gente gostou bastante. Sim. Então, é sobre isso o episódio de hoje. E você também, Raio de Sol, que está ouvindo a gente, deixa aí nos comentários o que você mais gostou de ver, o que você mais gostou de acompanhar, ou as suas novidades também, porque a gente quer saber, né, o que aconteceu aí na sua vida nesses 2 meses e meio, né? É verdade. Carols também acabou passando por algumas perdas, né, amiga? Então, assim, fica aqui Foi. as minhas condolências, o meu abraço para Obrigada. você e para sua família também nesse período. Também um motivo pelo qual a gente acabou não gravando, né? Verdade. Mas toda a força aí, todo o carinho para você, amiga. Inclusive, já vou aproveitar. Obrigada, viu, amiga? Eu vou aproveitar e dizer, gente, pra quem não sabe, nossa, eu vou chorar. Não chore. Ou Eu chore se perdi. precisar. Eu perdi a minha vovó, que já estava muito doente, com uma semana na UTI. Mas antes dela, 15 dias antes, eu perdi um primo de 23 anos em acidente de moto. Não estava usando o capacete estava no ombro. Ele avançou um sinal com o ônibus vindo. Então, assim, tudo para dar errado, né? E deu. Ele faleceu, a namorada dele, que estava na garupa, ficou muitos dias na UTI, mas graças a Deus sobreviveu. Então fica aqui o meu alerta máximo, gente. Se for andar de moto, anda com capacete e toma todo o cuidado do mundo, porque infelizmente a carcaça da moto é a gente. Não tenho o que fazer. Eu já não gostava muito, perdão aos amantes de moto. Meu próprio padrasto eu brinco que é motoqueiro, mas minha mãe xinga. Ela fala, é motociclista. Então, assim, todo o cuidado do mundo mesmo, gente, porque foi uma vida muito nova que se perdeu. Mas, amiga, o Kevin, no dia da minha avó, que aconteceu, que foi a última vez que a gente ia gravar e a gente acabou não gravando, assim que eu recebi a notícia, eu fui tentar me distrair, porque eu comprei a passagem, conversei com meu chefe, ele me liberou pra ir pro Rio, né, pra estar nesse momento com a minha família. Aí eu ia jogar The Sims pra passar o tempo, né, pra dar o horário do ônibus. Só que eu não tava conseguindo, porque eu tava tão atordoada que até os bonequinhos tava atordoado. Eu não tava conseguindo, sabe, raciocinar o que eu tinha que fazer. Aí meu amigo falou assim: Ah, geralmente quando você tá de luto, é bom você ver uma série que você nunca viu. Porque aí você consegue assistir algo que você nunca assistiu e ao mesmo tempo você não atribui o sentimento de luto pra uma série que você gosta enquanto você tá assistindo. E aí eu resolvi dar o play em Gilmore Girls, finalmente. Ai, que eu amo de paixão, gente. Eu sou cadelinha desse casal que faz, né, os roteiristas de Gilmore Girls, os paladinos. E amo Gilmore Girls, amo, que eu sempre falo aqui, né, The Marvelous Miss Maisel, que inclusive Senhorita Maisel estava no Brasil, né, divulgando aí Super-Homem, que só vou assistir por causa dela, inclusive. E então respirei o mesmo ar do mesmo país que ela estava, porque ela estava no Rio, não estava em São Paulo. É verdade. Mas esse casal lançou uma série que eu assisti nesses 2 meses, que é uma série sobre balé, inclusive. É boa. Gostei muito. Sim, curta, né? É rapidinho de Aham. assistir. É que eu gosto muito dos diálogos, tanto de Gilmore Girls, das trocas de diálogos. Tanto de Gilmore Girls, quanto de The Marvelous Miss Maisel, quanto acho que eu não lembro agora o nome, tá no Prime Video. É uma série de balé que tá lá. E assim, tô encantada. Eu assisti assim em 2 dias, eu acho, a série. Não. Assim, Eu tô comendo Gilmore Girls com farofa, mas eu confesso que eu tô passando muito estresse com todos os personagens. Assim, a Cristalzinho é a Lorelai. É verdade. E Rory, pelo amor de Deus, né? Mas O namorado da Rory também. Nossa, tem umas questões ali que eu fico, meu Deus. Sim. Mas a Rory, a Lorelai, tem hora que como é que fala? Eu fico meio, eu falo, mulher, respira, porque às vezes ela não respeita muito os limites do Luke. Sim.
Mas é interessante a relação dos dois, assim. Eu acho que Aham. conforme você for vendo, as coisas vão desenvolvendo. Só lembrando que a última temporada não é feita por eles, pelo casal Paladino, se não me engano, por conta de desavenças lá com a Warner. Eita. Então, por isso que eles fizeram os episódios que estão na Netflix, meio que pra encerrar do Uhum. jeito que eles gostariam. Eita. Preferia que não tivesse encerrado, mas assim, enfim. Exato. Eu peguei muitos spoilers, né? Então. E eu fico, gente, aonde foi que deu errado? Mas enfim. Então tem esse rolê. Por isso que assim, recomendo, assistam. E você pode assistir depois, amiga, The Marvelous Miss Maisel, que essa começa e termina assim, ó. Redondo, Um perfeita, primo. cristal, primor, elenco bom, série boa, falas boas, olha, cristalzinho. E Mas o essa mais do balé, eu não engraçado. sei, né? Eu espero que tenha uma segunda temporada, porque. Ah, deve ter. Eu acho que ela. Porque a galera tá gostando dela. Eu já ouvi muito falar dela, assim, na internet. A galera Hum, gosta. Mas o engraçado de assistir Gilmore Girls, só pra dar um ponto final aqui em coisas hum, fora Coreia, é ver a viagem no tempo. Porque Gilmore Girls é sim. de 2000, né? E eu falo, gente, mas ainda era esse celular? Porque recentemente também eu comecei a assistir On to Hill, né? Uhum, Inclusive, na segunda temporada, o personagem do Chad Murray, ele sai do nada, né? Ele é... aham. E aí eu pensei, eu tenho certeza que ele saiu pra ir fazer On to Hill, porque é muito perto uma série da outra. Ai, sim, eu acho que foi. Acho que foi. Ah, então tá tudo justificado. Ele do nada saiu, mas é muito engraçado ver o rolê de, tipo assim, nas primeiras. Eu tô na segunda temporada, né? No Aham. restaurante do Luke não pode entrar celular. Imagina hoje em dia, amigo, um Sim. restaurante que não pode entrar celular. Ah, eles têm uns que Jamais! tem aquele rolê de você colocar o celular virado na mesa e a Aham. pessoa que pegar primeiro paga a conta. Tem um rolê Sim. assim. Eu E achei que isso aí. era acordo dos amigos, não Não, que era. tem dos amigos e tem de bar também. Tem bar que é assim Ah, também. Mas, ó, a série que eu falei acho que é Etoá, Dança das isso. Estrelas, o nome. Tá na Muito Prime, não boa, tá? muito boa. Eu gosto muito foi o que eu falei, eu gosto muito desse casal aí como roteirista, tá no Prime. E aí fica a dica aí pra quem estiver procurando coisas fora a Ásia também pra acompanhar, né? Verdade. Mas falando em coisas antigas, eu queria puxar aqui nossa capivara, que eu tenho certeza que a capivara da Carol tá 1000 vezes maior que a minha, que a mulher é uma máquina, mas eu resolvi também voltar aos primórdios das séries BLs e eu finalmente, assim, porque recentemente. Gente, dando um parênteses aqui, porque eu gravei uma vez um shorts, eu acho que foi pro TikTok. Enfim, falando sobre os soltos The Series, e aí a pessoa começou a corrigir minha pronúncia. Assim como os coreanos, não sou fluente em tailandês, o importante é vocês entenderem de quem que eu tô falando. Mas, recentemente a gente teve a volta do Synth pro pra GMM TV. E aí, com isso, tivemos a volta do par, né? Do chip, Chris Two. E aí, que é o primeiro chip BL da GMM. Inclusive, depois eu descobri que a Love and a Milk, que foi o primeiro chip BL. Eu falei tudo errado. Os meninos são o primeiro chip BL e a Love and a Milk são o primeiro chip GL. Teve uma farofa da GMM, eu acho que foi a do ano passado, se não foi a do passado, foi a do retrasado. Que elas usaram a roupinha de soltos como referência, porque elas foram o primeiro chip GL e eles o primeiro BL. E aí, eu sempre ouvi falar muito, e aí eu tinha uma certa impressão um pouco errada do Chris, porque eu sempre escutei um pouco das polêmicas dele do passado. Mas assim, o Chris, ele melhorou como pessoa, dá pra perceber que ele melhorou muito e que ele correu atrás. E, e assim, fui lá ver, entender o que que era, e aí no fim também descobri que os dois mais. O Tai New, o Tai que inclusive é daquela figurinha que você ama, Carol. E é o Pop. E pai da mais nova sensação da GMM TV, os dois, que é o Pokasan, e o Off Gun, são a grande tríade, assim, da GMM TV. Eles que
capinaram um mato pra chegar a todos os BL de hoje em dia que a gente assiste. E aí o Chris e o Swing 2 começaram tudo com Salt of the Series em 2016, que foi o primeiro BL. E aí eu resolvi assistir, assim. E vou falar, gente, muita gente me falou assim, porque muita gente gosta. Eu falei, mano, deixa eu ver o que tem nessa série que muita gente gosta. Não é possível que, tipo, ela seja de todo ruim, sabe? Porque tinha muita, é um relacionamento tóxico, tem muitos problemas e tal. O próprio personagem do Chris, ele é dado como, tipo, um gay homofóbico. E aí eu fui assistir Salt of the Series, acabei também assistindo Salt of the City X, porque Salt of the Series foi um grande surto e começou assim um investimento. E, cara, assim, pra quem não sabe, também pra contextualizar a Carol, Salt of the City conta a história de dois meninos que estão na faculdade de engenharia. O Chris, ele faz o Artit, que ele tá no terceiro ano da faculdade de engenharia, e ele é o líder de um tipo de um não é um grêmio estudantil, mas de uma organização de estudantes que faz parte desse sistema chamado SOTUS, onde eles fazem vários trotes com os calouros. E aí o Sint, ele faz parte. Ele acabou de entrar, ele é calouro e é o líder, meio que acaba se tornando naturalmente ele o líder da turma dele. Só que ele é mais afrontoso, assim, e ele bate de frente com a Artite, de tipo, por que você vai mandar a gente ficar aqui agachando 100 vezes, sendo que. Pra quê, sabe? E aí. Só que aí no meio desse caminho, eles se apaixonam. E, tipo assim, eu entendo muito que o sistema de trote em si é muito tóxico, né? Inclusive, aqui no Brasil também sempre temos casos aí horrorosos. E aí, realmente, essa parte era complicada, mas assim, dá pra entender. Não tô falando que tava de 100% certo, mas dá pra entender muitas coisas, porque na época não se discutia muito, né? Então, dá pra entender muita coisa que 2016 a gente deixava normalizado. E eu queria defender aqui o Artite, porque muita gente fala que ele é um gay que não é um gay homofóbico, mas a gente tem coisas ali no roteiro que dá pra ver que foi muito. Porque tem muita coisa que fica corrida, assim, muito casais que também poderiam ter sido casais que ficam esquecidos no churrasco. Que dá pra ver que foi imaturidade de roteiro mesmo, porque era a primeira vez que se tava fazendo uma série BL na GMMTV, sabe? E então dá pra entender que foi imaturidade mesmo de roteiro, imaturidade de tudo, assim, de orçamento, de produção, da galera entender o que estava sendo feito. Mas o personagem do artista, ele é muito incompreendido, porque o Kampob, que é o personagem do Sintju, os dois ali estão se entendendo como a primeira vez que eles estão gostando de uma outra pessoa do mesmo sexo. Só que o Kampob, ele teve todo um processo de, tipo assim, ele se entendeu e se aceitou muito rápido. O Artite não, ele teve um processo muito mais longo que por muitas vezes o Kampob ele passava na frente com o jeito dele de não pensar, sabe? Então eu acho que ele foi muito incompreendido, inclusive eu acho que Sotos the City vale ser assistido até hoje. Sotos the City S a gente vê que teve um up assim enorme, que é a segunda temporada que foi feita em 2018. Os meninos já eram o surto, né? Já teve um up enorme de investimento, patrocinador. Teve algumas questões ainda ali de maturidade no roteiro, mas assim, gente, eu acho que vale super a pena assistir. Os meninos têm uma química incrível, não tenho que falar da química deles, os dois têm uma química muito boa. Eu acho que vale super a pena assistir Sotos the City e Sotos the City S. Ambos estão na Netflix. E recentemente esse eu ainda tô assistindo,
que tá no ar, eles estão com The X Morning, que conta a história que eles estão fazendo um BL que é inspirado na história deles, que foi com essa volta do Sin-Chu, e realmente, assim, a história conta sobre dois jornalistas. O personagem do Chris é um jornalista que acaba brigando com o outro no ao vivo sem perceber, e aí eles jogam água no outro, eu acho que ele joga água quente, e aí ele acaba sendo cancelado. E o personagem do Sin-Chu, que é ex-namorado, isso não é nada disso é spoiler, tá? Que é ex-namorado dele, volta depois de muito tempo pra tentar ajudá-lo, e aí os dois vão tentar se entender aí novamente. E é muito legal a série, tá muito bacana. Os dois estão assim, entregando, inclusive, em Soltos de City, eu não gostava muito da atuação do Sin-Chu. Em The X Morning, os dois estão entregando, tá impecável, não tenho o que reclamar. Então, indico muito vocês assistirem os dois. Ó, arrasou, arrasou demais. Eu aqui, assim, antes de falar dos asiáticos que assisti, eu queria deixar uma dica para quem ainda quer algo fora, né? E para quem, como eu, ama a Agatha Christie, né? Essas histórias mais, assim, tipo, Entre Facas e Segredos, que é O Assassinato na Casa Branca, que é uma série que saiu na Netflix, não se falou nada, e é da Shonda Land, né? É da Shonda. Uhum. E conta aí o que o próprio nome diz, né? Então você tem esse assassinato, e aí as pessoas têm que descobrir. Só que assim, diferente de outros, né? Que normalmente, sei lá, morre alguém, tem, sei lá, umas 10 pessoas. Nesse caso, você tem uma porrada de gente, porque tava rolando um jantar importante na Casa Branca, até Kylie Minogue é uma Aham. das suspeitas ali. E assim, além do elenco ser perfeito, a história é muito gostosa, assim, de você ter que descobrir, acontecem outras coisas no meio. É, ela foge um pouco de alguns clichês que a gente tem nessa pegada de morreu e quem matou. Tem muita comédia. E assim, acho que vale muito a pena tirar um tempinho para assistir. É curta, é rapidinha também. Então vale a pena. Mas aqui eu assisti bastante coisa, porque a gente vem aí de uma safra muito boa de dramas. Acho que fazia tempo que a gente não tinha vários lançamentos bons ao mesmo tempo. Acho que agora em julho Uhum. é que a gente vai dar um respiro, assim, de coisas muito boas saindo juntas. Mas a gente teve tanto Viki quanto Netflix. Mas antes eu queria começar com duas animações que me marcaram muito. Uma foi Separados pelas Estrelas, que tem a voz aí da Quintairi, né? Ó. Maravilhosa. E conta a história de uma astronauta e um cara que ela acaba conhecendo entre as missões ali. E acabam se apaixonando, só que ela volta para o espaço para terminar a missão que ela estava fazendo e tudo mais. Então, é uma é uma animação que tem muito de K-drama. Assim, é um filme, né, de animação, mas tem muito de K-drama. Vai ter amor, vai ter suspense, vai ter essa questão dela no espaço, vai ter questões familiares que ela precisa resolver. Para mim, foi uma das melhores coisas que eu vi feitas pela Coreia esse ano, assim. Então, super recomendo. E, óbvio, guerreiras do K-pop, que estamos Ai, todos aí, né? sim! Alucinados. Eu quero um Guaraná. tigre Meu daquele, pequeno amiga. Guaraná. Ai, ele é um gatinho, né? Falando em gatinho, amiga, só um segundo, peraí. Só um minuto, peraí. Enquanto o Keros vai resolver lá, na verdade, ele é um tigre da cultura ali asiática, né? Que tem toda uma história. Eu tô para explicar, inclusive, essa questão desse. Ai, me fugiu o nome da palavra, porque ele é um tigre que tem uma questão com demônios e coisas de dinastia e afins. Eu tô para acabar explicando essa história. Mas eu acho ele muito bom, aquele tigre com aquele passarinho na cabeça e o chapéuzinho. Pra mim é uma das Amiga, melhores coisas. é sensacional. Eu quero ver se ele vai miar pra dar oi pros titios e titias raio de sol. Mia, filho. Vai miar, não. Mas, mano, eu tô obcecada aqui em casa. A gente assistiu essa animação 3 dias seguidos, sem brincadeira, de tanta obsessão. Inclusive, queria dizer que deixa a dica aí, é uma playlist ótima pra malhar, tá? Sim. É uma playlist assim que te dá muito gás.
E, cara, eu tô apaixonada porque a história é incrível, assim. Inclusive, aqui em casa a gente falou muito que, mano, dava muito pra ter sido uma série, sabe? Não precisava ter sido um filme, porque eu acho que o final, assim, principalmente ali, é, no arco final mesmo, assim, os últimos 30 minutos, ficou muito corrido. E muita coisa poderia ter sido explicada, sabe? Mas assim, é incrível, as músicas são perfeitas. Dava assim, eu queria muito que Huntrix fosse um girl group real, Ai, todos nós, né? Muito não bom. é? Já tem assim, vários grupos que eu posso mandar cartas de recomendação pra fazer o comeback com as músicas do Sadia Boy. Inclusive, eu me senti muito representada pelas meninas quando elas veem um Ebs e aí sai pipoca do olho Ai, delas. muito bom, né? Eu amei, eu falei, gente. Inclusive, eu falei, quando eu vi a Zoe, eu falei, eles me fizeram em forma de K-Idol. Eu falei, gente, eu me senti muito representada pela Zoe. Que ela. Eu só aquilo ali, aquele docinho que. Vamos falar, nossa, a Carol está se sentindo, né? Mas é porque assim, eu sou muito. A minha personalidade é muito parecida com a dela, aquele negócio de querer sempre agradar e tá sempre tentando fazer o meio de campo, sabe? Eu me senti muito representada por ela e eu fiquei assim, apaixonada, tão apaixonada. Ah, inclusive esqueci de contar pro Rádio Sol, né? Eu fiquei tão apaixonada que eu escrevi uma matéria no site da empresa que eu trabalho, porque nesse tempo aí de atos que a gente teve, eu virei meio. Eu brinco que eu sou setorista, porque lá tem tipo os setoristas de Cruzeiro e Atlético e América, e eu falo, eu sou setorista de K-pop e K-drama. Quando o NTX começou a fazer as coletivas para a volta deles pro Brasil, me ofereceram a pauta e aí eu comecei a escrever sobre K-pop e K-drama no portal da Itatiaia. Se vocês jogarem Carol Caputo Itatiaia, vocês acham todas as minhas matérias. Dá um biscoitinho lá, por favor. E aí, essa semana eu escrevi sobre essa animação que, gente, sério, é sensacional. E eu fiquei muito apaixonada no estilo da animação. E aí, depois fez muito sentido quando eu descobri que vem da Sony Pictures e é do mesmo estúdio que fez a minha animação favorita, que é Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Então, Sim, assim, ele tem tá- a mesma cara ali, né? A gente até sim, comentou quando começou. verdade. Mas pra mim me pegou quando elas encontram eles, né, ali no beco. Aham, E aquela cena pra mim é uma cena de K-drama total. E total. toca a música de Pretendente Surpresa, que Sim! quem faz a voz do protagonista aqui, né, é o An Hyo-sop, né? Que Um é dos o meus protagonista namorados. de Pretendente Surpresa. Então eu amei que Verdade. eles fizeram essa conexão tão bem E de feita. Doctor Romantic também, no Então. 2 e 3. Mas eu amei que eles pegaram exatamente a música de Pretendente Surpresa, que Não, era o drama perfeito. dele. Assim, E- tipo. Então, isso eu achei muito bom e a história é muito boa. Eu vi uma galera aí já sim. falando, ah, é porque é do demônio. Gente, Ai, não, pelo não, amor de né? Por Deus. favor. Então, Eu falo, assim. inclusive, se o Vix fosse totalmente vivo, com os 6, eu acho que eles iam fazer muito um comeback inspirado. Porque o Vix, pra quem não sabe, antigamente, muito no um dos primeiros comebacks deles, inspirado em Crepúsculo. Aí eles já fizeram comeback de Voodoo, já fizeram comeback de robô. Então era pra eles, entendeu? Fazer um comeback de demônio. E aí, amiga, vou fazer aqui uma pergunta pra você. Eita, manda. É, das coisas que você viu, assistiu, leu, consumiu, faz um top 3? Um top 3. Para você indicar aqui para os raios de sol. Nó. Vamos lá. Eu vou só passar por cima o que eu assisti. Nossa, eu li muita coisa. Minhas férias eu tirei pra ler. Esse ano eu tô top. Mas, ó, eu assisti The Next Prince, mas eu ainda não terminei. Comecei um anime que chama Blue Blocks. Blue Uhum. Box. Comecei, por conta do meu fogo que eu fiquei em Cruising 2, assistir a versão Who Are You, da Tailândia, do School 2015.
E comecei a rever School 2015, inclusive também foi uma volta no tempo, né? Porque 2015 a tecnologia também tava diferente. Mas, ó, vou botar. Eu acho que eu vou botar no meu top do que eu assisti. Pra indicar pros raios de sol. Sotos The Series, que eu fiquei maluca. E aí já vem junto com The X Morning. Porque eu acho que todo BLzeiro tem que dar esse tique. Aí. Gostei de Meus Clientes Fantasmas. É muito bom aquele triozinho Hakon, nosso querido cardio de Hostel Playlist, e a nossa bonitinha secundária lá de Pretendente Surpresa. Ai, gente, por que não juntaram esse trio antes, sabe? E o mais legal, vocês sabem que eu sou cagona, né? Mas eu tô gostando muito, assim, de assistir. Porque, inclusive, aqui é uma grande piada aqui em casa, porque fala que é um drama de comédia, mas você só vê sofrimento, né? Ah, Vamos amiga, indo, ele é um advogado criminalista do além, né? Então, né? assim, as histórias vão ser um pouco mais pesadas, mas eu tô amando também. Não, é sensacional, sério. Precisam assistir, porque tá precioso. E o meu queridinho aí, por último, que. Sério, gente, eu fui tomada por uma Seul desconhecida. Eu acho que eu já posso cravar que é o meu favorito do ano, tá? Pra mim também, olha, páreo duro aí. Não é? É, a gente vai falar sobre isso em breve lá no canal, né? Porque finalizamos o semestre, normalmente a gente faz um balanço aí. Mas, olha, Não. eu aqui, assim, top 3 coisas do meu lado. Uma Seul desconhecida, com certeza. Para mim também me marcou muito. Acho que muitas coisas que foram faladas. Eu achava que ia ser Ruth e Raquel, né? E aí foi Ruth e Aham. Paulina no fim, né? As duas irmãs Sim, boazinhas é dos verdade. rolês. Então, Era tudo, assim, tudo era uma falta de uma terapia e de um colo de mãe. e aí no começo a gente achou ali que era a Ruth, Paulina e o Tonho, né? Ele era meio Toinho no começo, mas Aham. depois tudo foi desabrochando e a gente foi vendo quão lindo é essas relações e tudo que vai rolando. Que mais? Nossa, eu vi muita coisa por aqui, amiga. Eu gostei de Round Six, mas não sei se eu colocaria no meu top 3. Eu acho que é um final Tá agridoce, polêmico mas esse filme. Tá polêmico. Eu não assisti, não. Ainda não assim, assisti nem a segunda parte. Mas tá quem polêmico. quem entende, assim, quem entende como as narrativas asiáticas funcionam, vai gostar do final. Pode não ser um final, nossa, perfeito, mas vai entender mais o final do que do que a galera que veio por conta do furar a bolha, né? Mas eu deixo aqui a minha tristeza por o Jun ter ido só para andar de barco. Porque ele foi só para Aff. andar de barco. Dora Aventureira já teria ali conseguido achar essa ilha muito mais rápido do que ele. Mas top 3, né? Estamos falando de top 3. Que mais? Eu ainda tô muito ligada com as músicas do Eurovision. Acho que assim, de coisas que eu ouvi, ainda tô muito ali, né, conectada. É, mas eu acho que uma coisa que eu vivi foi rever uma das bandas que eu mais amo, que é Móveis Coloniais de Acaju. E foi Ah. lindo, assim, depois de muitos anos, assim, deu pra chorar, deu pra se emocionar, deu pra rir, deu pra viver aquele show muito bom, assim. Espero Uhum. poder revê-los novamente, porque é uma banda muito grande, né? Então, assim, eles não continuaram um pouco por conta disso, né? Você não consegue ganhar dinheiro levando todo mundo, trazendo todo mundo e tal. Um custo muito alto. Mas, e do que eu li aqui, eu sei que o Clube do Livro tá um pouco parado, mas é proposital, voltaremos em breve. Tem coisas rolando por aqui, então tô entendendo como é que vai ser, mas a gente volta em breve. E eu gostei muito do livro que a gente leu, que foi. Nossa, eu tô tentando lembrar do nome, porque tem muitos livros com gatos agora, né? Ó. E aí eu tô quase confundindo com outro. Peraí que eu vou pegar aqui, porque minha Inclusive, eu memória queria dizer que também tá cada vez pior, viu, gente? Olha. eu assumi minha personalidade gateira agora. Ai, maravilhoso, né? Gato é uma Não é? delícia. Mas enquanto a Carol procura, eu queria indicar um livro aqui sensacional
Uhum. Porque eu também li, como eu disse, eu li muito. E eu acho que, eu não sei se eu já tinha comentado. Ah, Eu amiga, posso falar finalmente. o nome do livro? Que aí você já segue com Pode, a pode. indicação. É Os Gatos do Café da Lua Cheia. Eu ia confundir, ia falar que Ah, era a Lua Cheia dos Gatos do Café. Mas é Os Cafés, os Gatos do Café da Lua Cheia. É também um livro de cura, mas é, né, literatura de cura, mas é japonês. aham. E ele vai falar ali, é uma fantasia, né? Que vai refletir ali sobre gatos que ajudam pessoas nesse café que só aparece aí em noites de lua cheia. Então, assim, gostei bastante porque tem essas histórias, né? Sim. E, e assim, também fiquem de olho na literatura asiática, porque ela já veio bem aí em 2024, mas acho que agora ela se consolida cada vez mais, com livros bem bons ali. E livros além da literatura de cura, tá? Então, vem bastante coisa por aí. Mas aí pode É seguir, amiga. verdade. Mas eu queria indicar muito um livro que eu fui beta, sensacional, que chama O Roteiro do Amor, da Ray Tavares, que Uhum. conta. Muito legal, assim. Inclusive, a protagonista é japonesa brasileira, né? E conta a história da Verônica, que é uma escritora que teve seu, os direitos do seu livro comprado para virar filme. E aí ela tá nessa saga de conseguir aprovar, né, um filme que ela goste ali em relação ao livro dela. E aí a produtora já não tem muita esperança, contrata um último roteirista, assim, que é a última tacada dele, fala assim, não for com esse, não vai, e dá um ultimato nela, fala, ó, essa é a sua última chance. E aí esse roteirista, ele tem um ar assim meio de bad boyzinho, sou muito cool pra fazer esse filme, mas ele pegou porque era o que tinha, ele precisa pagar a conta. E ele é inspirado assim fisicamente em muitas referências de Wagner Moura, o grande crush da nação, né, Sim. brasileira. E o roteiro de amor é lindo, assim, gente. É uma história também muito de cura. A Verônica, ela, além de estar nesse processo ali de tentar, os dois vão juntos passar um mês em Atibaia, o muito legal que é tipo cenário nacional mesmo, sabe? Um mês em Atibaia pra eles conseguirem chegar nesse consenso pra fazer esse roteiro final. Só que a Verônica também tá num processo de luto, que ela perdeu o noivo dela, e esse livro, com o processo do filme, era uma coisa que ele apoiava muito o sonho dela, então ela vai tentar começar a se abrir de novo, assim, pro amor, com esse processo dela escrever o roteiro um mês ilhada em Atibaia com o Daniel. E é muito legal, gente. O humor da Ray é sensacional. Eu também recentemente li Tudo é Rio, da Carla Madeira, que, cara, é outra autora nacional, assim. Mano, leiam, apenas leiam. Vocês precisam ler Carla Madeira. E falando de autoras, assim, com enredos asiáticos também, que eu gostei muito, eu li recentemente um livro no Esquelo, eu pego todos os livros da Liang pra ler, que são da Alt. Mas o que Uhum. eu mais gostei dela foi o Tudo Que Eu Não Te Disse, que é a história de uma menina que é aquela estudante perfeita. E ela se cobra muito, assim, pra conseguir ser a filha perfeita também. Só que toda vez que ela passa raiva com alguém, ela escreve um e-mail. E aí, de Uhum. repente, esses e-mails é disparado um dia e vai pra todo mundo. E vai pro grande arqui-inimigo dela da escola, que é o protagonista. Vai pros professores, sabe? Então, assim, a vida dela vira de cabeça pra baixo. Ah, eu para todos os garotos que já amei, né? Aham, não, tem essa referência, inclusive, tipo, falam que os leitores de Para Todos os Garotos que Já Amei. E tem um outro livro também dessa autora que é muito nessa vibe também. Então ela tem muito essa vibezinha de Para Todos os Garotos que Já Amei. Elas vale super ler os livros dela, então foram as três leituras que eu mais gostei até o momento de 2025. E eu tô tentando ver aqui qual que foram as minhas músicas mais escutadas, mas eu escutei muito Fresno, né? Porque eu fui no show da Fresno, mas eu tô muito viciada, inclusive, em duas boy bands tailandesas.
Porque, inclusive, eu deixei de falar aqui, mas nesse meio tempo eu também assisti Temipô, que tá na Netflix. E aí eu tô escutando muito Link e o Jasper, que é de Take It Off, que é inclusive de o Jong, que tá. Eles devem estar aqui ou indo embora hoje do Brasil, né? Que teve ontem o Famit de The Heart Killers com First Call e Jong Dunk aqui no Brasil. E foi, gente, minha amiga tava me contando que ela foi e eu, infelizmente, não pude ir. Mas, semana que vem, temos novidade aí, um vem aí já já que a gente vai falar. Mas a minha amiga tava contando sobre as coisas e eu tava chorando ouvindo, porque foi muito legal, assim, o que ela me contou. Os meninos se divertiram muito. E a MC do evento foi a Dakota, amiga. E a minha amiga falou, gente, ela é perfeita como MC. Eu fiquei muito feliz da Dakota Sério? ter sido a MC do evento. Tô chocada. Seríssimo. Muito legal. E o Jong super assim. O Jong e o Dunk se amarraram na Dakota. O Ah, Jong deu ela é até tapinha na maravilhosa, né? bundinha dela. Aham. Eu sou apaixonada por ela, então, Tragam pra mais evento BL a Dakota, gente. por favor, gente, eu tô vendo agora que você falou. Ela é mamãe do ano, inclusive, né? Mamãe do ano, gosto muito. A gente tá pra ir ver uma peça, né? É um Aham. stand-up dela que tá agora aqui perto de casa. E aí eu tô doida pra ir assistir dela com outras drags, né? Uhum. Então, eu sou cadelinha de É o alguma delas. Gongada? Não, mas é do Gongada. É o Quatro Amigues. Mas O é meu do sonho é assistir o universo Gongada. Gongada. É que o Gongada tá muito caro. Então, Não. não tô podendo estar pagando agora o Gongada. Mas, porque, amiga, vou, assim, agora para o futuro, pra gente encerrar esse episódio. Sim. Eu tô aí entrando nesse universo, né, de ouvir muito Fresno, porque eu vou ver o I Wanna Be, né? Eu vou no Ai, festival esse sim. ano, eu e menino Wagner, mas estou muito feliz que ano que vem vamos assistir My Chemical Romance, né? Ai, amiga, eu quero Então, tanto ir, mas. eu- se você for, você vai pegar o outro dia, porque a gente pegou dia 5, né? Sim, né? Que esgotou. Eu É, quero muito ir. Porque meu aniversário é 3, né? Seria o então, aniversário perfeito. eu acho que assim, se você puder, faça, porque eu acho que vai ser incrível. Então, estou muito feliz. Mas nesse meio também de Ásia, né? Só comentei porque você falou da Fresno. Mas desse meio de. Inclusive, eu estou muito empolgada para as bandas nacionais do Wannabe. Mais Ai, empolgada mas que não. para as E, cara, vai internacionais. ter Good Charlotte, que literalmente a primeira banda, tipo, emo que eu gostei. Foi Good Charlotte. Ai, olá. Eu tô muito empolgada para ver Fake Numbers, Fresno ai, A nosso queridinho primeira. aqui de casa minha memória hoje tá um lixo, lixão. É que eu tô com o nome do vocalista, que é o Rodrigo, né? Do Fake. Mas hã? Do que? Do Do Dead Revo? Fish. Ah, Dead Dead Fish. Fish. Então, gosto muito. Então, estou muito empolgada para este momento, mas também para ver outras bandas também, né? Então, enfim, vamos ver como será. Sim. Mas falando de asa, teremos aí Menino do Ram chegando, maravilhoso, em agosto. E antes de ir, o do Ram que estava no primeiro drama que eu vi. Então, assim, estou empolgadíssima para vê-lo de perto. E também já entrevistei-o, então estou muito empolgada mais ainda. Mas teremos aí uma dupla de BL, né? Tipo, maravilhoso, um casal de Sim. BL incrível, que é na semana Gente, que vem. ó, julho não tá dando pra reclamar, tá? Porque ontem teve The Heart Killers, hoje, no dia que a gente tá gravando, vai ter Jeff Sartur. Aí, semana que vem, vai ter Boss Neu, inclusive hoje que a gente tá gravando é aniversário do Boss. Então, parabéns pra você, porque você tá todo dia de parabéns por ser um lindo. É, Vai ter JB no mesmo dia. Vai ter Honrou no dia seguinte. Assim, não tá dando pra reclamar. Quer dizer, tá dando porque, né, nosso dinheiro tá indo. Mas, como a Carol disse, teremos aí o Famit de Boss Neu, que são os protagonistas de in eu falo Love is in the Air, mas é Love in the Air, não tenho isso. E Boys Next World, que foi a última novela deles, que inclusive foi incrível. A galera, assim, super hypou. Não se falava de outra coisa em Chique Chique Bahia. É,
Inclusive, fica aqui um fun fact, gente, que eu até anotei pra eu não esquecer, mas Boss, ele estava cotado, não, ele... Sabe quando o ator é chamado pro elenco? Qual é o nome desse verbo? Ele estava negociando? Não, não é negociante, tipo, ele já tava no trailer, então ele tava... É, já estava no elenco. É, ele já tava no... Mas eu acho que tem um verbo pra resumir isso, mas ele tava Amiga, já com a no... memória podre que eu tô hoje, podre, Normal, né? meu Ele Deus. tava no elenco original da versão pré-GMMTV da novela de vampiro do Bom e do Prem. Então, eu só fiquei triste pra ida na GMM com isso, né? Que tivemos essa baixa aí nesse elenco, porque, meu Deus, o boss vampiro ia ser tudo, gente. Eu não ia ter uma condição, que eu falei com a Carol. A primeira vez que eu assisti Love in the Air foi. Eu mandava áudio pra minha amiga Belizeira Maria, eu ficava assim, Maria, esse homem. Eu tava parecendo tendo um derrame. Ela falou assim, porque ela me chamou de Maria de volta, né? Maria, que... A Maria já teve aqui, né, no nosso episódio de Já, First já. Call. Que, inclusive, é um ótimo Raios de episódio. sóis já sabem. É verdade. É um ótimo episódio, assistam. Gente, sério, eu não tenho condição pra respirar o mesmo ar que Boss, mas se Deus quiser, respirarei. Eles estão vindo semana que vem, né? No dia 12 de julho. Ainda tem ingressos pra comprar, então dá tempo. Se você não conhece, de maratonar essa semana uma das novelas dos meninos e também dá tempo de. Se você já conhece, não estava sabendo, estava desavisado, de comprar esse ingresso. Vai ser semana que vem. E, gente, pra quem não conhece o Boss New, eles são um chip de BL que debutaram em 2020. Nossa, Love in the Era é de 2022. Eles são da produtora Me Mind. E eles já chegaram, assim, com dois pés no peito, porque eles já debutaram como casal protagonista de Love in the Air, que é uma história muito legal, que tem uma pegada meio Velozes e Furiosos, mas das motos, que, inclusive, lembrando, né, usem capacete. O Boss faz o Pipayu e o Nou faz o Ren. O Ren, ele é apaixonado por uma menina na faculdade, ambos fazem arquitetura, só que todo mundo na faculdade é apaixonado por um tal de Payu, que inclusive aqui em casa a gente, como o Pipayu, ele tem tipo de cabelo a novela inteira, que é o rabinho, a gente fala que é o penteado Pipayu. Toda vez que alguém tá com o rabinho. E aí o Rain, ele vai investigar quem que é esse Pipayu, que essa menina e toda a faculdade é apaixonada, porque além de tudo ele é um estudante modelo. E aí ele começa a averiguar quem é ele, só que no fim ele também se apaixona. E o Payu, ele é todo assim, sou muito cool, eu sou incrível, eu sou um bom aluno e ainda faço rachas de moto. Então é muito legal. E aí também a história do casal secundário é muito legal também. Eu acho que dá ainda que dá a profundidade certa ali pra novela. E Boy Next World, que foi a última que eles fizeram juntos, é um rolê mais futurístico, né? E que tem uma pegada onde eles quiseram se desvencilhar porque Love in the Air tem muita cena hot, tá, gente? Essa é pesada. Então, se você é uma BLZera iniciante, vai sabendo que você vai dar de cara com muita cena hot. Mas em Boys Next World eles quiseram mostrar mais, assim, aprofundar a atuação deles e tentar desvencilhar um pouco dessas quenturas, mas também tem cena hot. Quando dá os dois, Boys New tem uma química, assim, incrível. O Nou, inclusive, ele é metade coreano, se eu não me engano, a mãe dele é coreana e ele estudou na Coreia. Ele morou alguns anos lá. Se eu não me engano, ele fez faculdade na Coreia. E aí ele veio pra Tailândia pra ser ator. Voltou, né? Porque ele é tailandês. O pai é tailandês. Boa. Então, os dois são muito incríveis em Boys Next World. O personagem do Boss, os primeiros dois, eles
estão em um mundo onde eles são namorados desde o ensino médio, só que de repente o Boss ele acorda num mundo onde o Rain não, o Noon não conhece ele, e aí ele tem que conquistar ele de volta e novamente, né, nesse novo mundo. E então é uma pegada bem futurística, assim, ficção científica que eu gosto bastante. E os meninos fazem participação também em outros dramas. O Boss com o Forte de Love Sea, que é o casal secundário de Loves in the Air, fazem a Love in the Air, fazem participação muito rápida na versão japonesa de Love in the Air. Então, assim, gente, o Boss tem canal no YouTube onde ele mostra vários bastidores. Então, não é por falta de conteúdo que você não vai conhecer os meninos. E lá no dia 12, porque vai ser incrível. Eu espero conseguir ver vocês lá, porque eu tô numa indecisão na minha vida, né? Porque eu tenho o JB, eu tenho ingresso pra tirar foto com o JB, né? Então, assim, meu coraçãozinho HC tá apertado. Mas até o fim da semana eu vou entender aí qual que vai ser a melhor tomada de decisão. Mas, assim, vale muito a pena assistir. Love in the Air tá no Vic. E o outro é Fansub e IQ. Então, fica aí essa indicação supimpa de Chip BL que tá com as malinhas prontas pra vir pro Brasil. É isso aí, gente. Eu tô curiosíssima para ver esses musos brilhando por aqui, maravilhosos. E aí tem ingresso para ambos os eventos ainda, tá, gente? Tanto o de BL quanto o do Han, no dia 9 de agosto. Então já se prepara para estar aqui com a gente. O que vai ser maravilhoso. Vão ser maravilhosos esses dois eventos. Verdade. Inclusive, gente, vai sair post meu no Sim. site, no Acho portal que já na vai ter Coreia tem. saído. Já? Já. Então já tá no ar, post meu na Coreia tem falando dos musos. Sim, tanto na verdade no portal, né? No www.nacoreatem.com.br, tem bastante coisa saindo por lá, quanto também já tem um post sobre eles lá no meu perfil. Então dá uma olhadinha se você quiser saber mais, ver algumas curiosidades e por aí vai. E é isso, né, gente? Voltamos aí cheio de indicações, com muita coisa para falar. Sim. Deixa aí nos comentários o que você quer que a gente fale no próximo episódio, como foram esses 2 meses e meio de vocês, o que vocês assistiram, o que vocês indicam, o que não indicam. Bora conversar. E Keros, quer deixar algum recado? Não, só avisando que dessa vez não estamos em vídeo, mas não é o fim da era do vídeo, tá, gente? A gente vai voltar. É só questão de conseguir gravar mesmo. A gente pra quis voltar aqui. e a gente quis voltar e era o jeito que dá. Exato. A gente tá fazendo o nosso melhor e é o melhor que a gente pode no momento. Por favor, entendam, Raios de Sóis, vocês são maravilhosos, vocês merecem o melhor da gente. Exato. Mas pra gente voltar, hoje a gente falou, não, vamos pelo menos do jeito que a gente dá. E aí a gente, quando rolar, faz vídeo, quando não rolar, faz pelo menos áudio. Exato. O dia provavelmente não vai ser mais na segunda, né? Vamos voltar aí. A gente vai bater quarta, amiga? A gente volta também. Acho que pra gente voltar, vamos sem promessas e vamos indo. Exato. O dia que dá, na hora que dá. A gente conseguir editar. Eu acho que a gente também fica menos presa no sentido de conseguir flexibilizar e entregar episódios, né? Verdade. Se não passa o dia, a gente não entrega, aí a gente se embanana, e aí não faz, aí vamos na parcimônia. Então vamos ir. A única promessa que a gente vai tentar quitar uma vez por semana. Sim. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, porque aí a gente avisa sempre lá nos nossos Instagrams se o episódio saiu ou não, né? O meu é Carols Caputo, o da Carol é @nacoreatem. Estamos também no TikTok. Pode ficar de olho lá na gente, que estamos sempre... a Carol, ela posta conteúdo diariamente, eu tô mais pelo Histories, mas eu sempre naquela promessa de tentar me organizar e voltar a fazer conteúdo certinho, né, gente? Eu juro, uma hora vai sair. E aí, só agradecer, gente, pela galera que sentiu nossa falta e pediu, aí foi nas redes sociais da Carol, falar, gente, cadê o Unitalk?
Muito obrigada aí. Ficamos muito felizes com o carinho. É muito bom estar de volta. Para quem for nos eventos, né, ou no Bosneu ou no JB, e me ver, fala comigo, vamos conversar. Vai ser muito bom estar esse contato assim mais perto de vocês. E é isso, só agradecer mesmo e pedir para vocês se inscreverem tanto aqui no Spotify, no YouTube, na sua plataforma de áudio favorito, que isso ajuda muito o nosso rolê aqui. É isso aí, gente. E fica aqui o nosso beijo, o nosso cheiro, e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, Sim, gente. Tchau. tchau!